Vamos então para as duas informações lá da pesquisa Quest, começar com a informação positiva e depois vamos para a informação mais negativa. Lula vence todos os adversários segundo a pesquisa Quest. Vamos começar aqui para a gente poder entender, meus caros, minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue como favorito para as eleições presidenciais de 2026, conforme a nova pesquisa da série Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira. De acordo com o levantamento, o principal concorrente ao petista seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar dele estar inelegível até 2030 devido às condenações do Tribunal Superior Eleitoral e ser réu em um processo por liderar uma tentativa de golpe após as eleições de 2022. Em uma possível reedição do segundo turno do último pleito, Lula alcançaria 44% dos votos, enquanto Bolsonaro ficaria com 40%. Esse resultado configuraria um empate técnico, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, meus caros, minhas caras. No cenário do confronto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Republicanos, Lula teria uma vantagem de 6 pontos percentuais, com 43% contra 37% do ex-ministro de Jair Bolsonaro. Em janeiro, Tarcísio tinha 34% das intenções de voto, enquanto Lula manteve a mesma faixa dos 43% nas duas pesquisas. Apesar dos outros governadores reduzirem a distância de Lula segue à frente, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União, subiu de 26% para 30% nas simulações contra Lula, que variou de 45% para 44%. Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, passou de 28% para 31%, enquanto o Lula recuou de 45% para 43% nesse cenário. Lula também aparece à frente em simulações contra outros possíveis candidatos, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o ex-coach Pablo Marçal. A pesquisa foi realizada pela Quest, que entrevistou presencialmente 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. Isso aqui são os dados do segundo turno. Lula vence na espontânea também. Na pesquisa espontânea, só 3 nomes foram citados: Lula 9%, Bolsonaro 7% e Tarcísio 1%. Os indecisos são 80%. Apesar de ser o concorrente que mais se aproxima do atual presidente, tanto na pesquisa estimulada quanto na espontânea, o levantamento da Quest traz uma má notícia para Bolsonaro. Uma das perguntas feitas aos entrevistados é quem teria mais medo hoje: Lula continuar ou o ex-presidente voltar? O retorno de Bolsonaro ao poder é citado por 44%, enquanto a continuidade do petista é citada por 41%. Para Lula, a nota desfavorável é que 62% dos pesquisados opinam que ele não deveria voltar a se candidatar a presidente, contra 35% que acham que ele deveria. E aí é claro que esse último dado negativo é o que vai estar em destaque. Claro, né, gente? No portal UOL, 62% acham que Lula não deveria disputar a eleição em 26, diz a Quest. Olha o que eu estou fazendo do pesquisismo, gente, que eu falei no começo da live. Esse aí é o grande problema, meus caros, minhas caras. Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho. Uma pesquisa Quest contratada pela Genial Investimentos, divulgada hoje, aponta que a maioria dos brasileiros é contra uma nova candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por que eles citam Bozo? Exatamente, o cara está inelegível. O cara está inelegível, gente. Vamos ajudar aí no nosso Pix, no nosso Superchat, gente. Vamos lá, turma, que faltam 135, a gente bate rapidinho essa meta, turma. Muito obrigado pela presença de vocês, por vocês serem essas pessoas lindas e maravilhosas, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para a gente poder fazer bem aqui o nosso trampo, para a gente não perder nenhuma das informações, meus caros, minhas caras. Teremos... parece que o Glauber Braga vai dar uma passada lá no DCM, né? Eu vou tentar reproduzir aqui alguns trechos, se der tempo aqui, na nossa live. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, meus lindos, minhas lindas. Vamos lá para a gente poder seguir aqui e fazer bem o nosso trabalho, meus caros. O que aconteceu? 62% dos brasileiros são contra a candidatura de Lula em 26. Esse é o pior índice do presidente desde que a Quest começou a fazer o questionamento em julho de 2024. O apoio à nova candidatura de Lula caiu 35%.
Maior apoio a uma candidatura Lula foi de 45%, número em dezembro e julho de 2024. Em outubro do mesmo ano, 40% disseram que Lula deveria se candidatar em 26%. Rejeição a uma nova candidatura Lula cresceu 10 pontos percentuais desde dezembro. No último levantamento, 52% eram contrários a uma nova candidatura. Agora esse número subiu para 62%. Vejam as respostas. Pergunta foi: para você, Lula deveria se candidatar à reeleição em 26? Vejam as respostas dos entrevistados da Quest. Deveria se candidatar 35%, eram 45% em dezembro. Isso aqui a gente precisa melhorar, gente. A gente precisa entender que o candidato será o Lula. O candidato será Lula. Só um minutinho, gente. Vamos lá para a gente poder seguir aqui. A gente tem que melhorar esse índice. Não deveria se candidatar. 62% eram 52% em dezembro. Ó, migrou, talvez. Não souberam, não responderam, 3%. Metodologia. A pesquisa Quest ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos entre os dias 27 e 31 de março. As perguntas foram feitas pessoalmente via questionários. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Rafael Vitor, obrigado por ter virado membro aqui, meu caro. Muito obrigado aí pela sua presença, meus caros, minhas caras, para a gente poder fazer bem aqui o nosso trabalho. Coluna do Reinaldo Azevedo. Vamos trazer o Reinaldão ontem, que eu falei dele no meu editorial. Agradecer a presença de vocês todos. Tarifas. O governo negocia, a conta fica barata e o hospício reaça ferve, que são as fake news do Gustavo Gayer, né, gente? Vamos lá para a gente poder seguir. Ninguém sabe exatamente os efeitos no mundo do tarifaço global imposto por Donald Trump. O consenso por aqui, exceção feita ao hospício ideológico da extrema-direita, é que a fatura acabou sendo barata. O Brasil integra o grupo dos países submetidos à menor tarifa recíproca, de 10%, ainda que, dado o conjunto de obras das relações comerciais bilaterais Brasil e Estados Unidos, isso não faça sentido, porque o déficit está do lado de cá e não de lá. Mas é fato, esperava-se o pior e felizmente ele não veio. Lidice! Obrigado pelos 4 pila. Vamos lá, gente. 130 faltando aqui. Vamos fechar essa meta, meus queridos e minhas queridas. Agradecer ao Lucão, agradecer a Lidice, agradecer a todo mundo que está presente aqui conosco. Muito obrigado pelos superchats e pelas ajudas. Começo de mês, gente. Vamos contribuir aqui, que é muito importante para a Folha Democrata. Convém notar que a boa notícia, dada a insanidade geral, não caiu do céu, não é fruto de um milagre. O Itamaraty atuou junto às autoridades americanas, também o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do vice-geraldo Alckmin, manteve conversações intensas com representantes do governo dos Estados Unidos, a Argentina trumpista de Milei, que buscou costurar um acordo por fora, deixando claro, mais uma vez, que, se preciso, rifaria ao Mercosul, mereceu o mesmo tratamento dispensado ao Brasil. Por princípio, a taxação não é boa, onde havia a ordem econômica global, já com suas assimetrias, geralmente contra os pobres. Trump decidiu instruir a desordem, mas se podem divisar, numa primeira mirada, eventuais sinais auspiciosos. Há setores da indústria brasileira, por exemplo, que podem, com 10% da taxa, ser mais competitivos nos Estados Unidos do que a concorrência chinesa, com 34%. A União Europeia, 20%, e a própria China prometem retaliações, mas o agro-americano, sobretaxado por esses dois compradores à guisa da retaliação, também podem abrir uma oportunidade de negócios para o Brasil. Bem, com dados objetivos ainda precários, como todo mundo, observo, antes do Planalto pensar em retaliação, parece ser o caso de estudar as oportunidades que se abrem para ganhar mercado. Serenidade, até aqui, o presidente Lula e as pessoas escaladas para tratar a questão, cada uma na sua área, se comportaram com muita seriedade, especialmente Fernando Haddad, Alckmin e Mauro Vieira, o chanceler. Assim tem de continuar, uma perspectiva simplesmente retaliatória teria o efeito de causar uma elevação de preços por aqui, e como se sabe, é preciso atuar para baixar a inflação, não o contrário. E nesse caso convém esfriar os ânimos de alguns setores. Como lembrou um amigo, se ressuscitado e sem estar informado dos fatos em curso, apresentar-se-iam a Ronald Reagan os atuais presidentes do Brasil e dos Estados Unidos com uma breve identificação,
Este é republicano, presidente do seu país, o outro governa o Brasil e pretende a um partido de esquerda. Diga-nos, Ronald, quem você acha que está impondo tarifas de importação para proteger a indústria nacional e quem está a defender o livre comércio e globalização? A gente sabe que a resposta que ele daria, não é mesmo? Há muita coisa de ponta cabeça no mundo, sem dúvida nenhuma. O Reagan ia se chocar como o Trump virou o esquerdista dele, né? A insanidade também está aqui. Esses eventos nos Estados Unidos colhem o Brasil num momento singular de sua história. Jair Bolsonaro, líder inconteste da extrema-direita e que fagocitou a direita, foi para as redes sociais para defender o tarifaço de Trump, escreveu esse singularíssimo pensamento. A única resposta razoável para a tarifação recíproca dos Estados Unidos é o governo Lula extinguir a mentalidade socialista que impõe grandes tarifas aos produtos americanos, inviabilizando o povo brasileiro de ter acesso a produtos de qualidade mais baratos. A coisa é de tal sorte absurda que nem burra consegue ser, mas as tarifas nas trocas dos Estados Unidos são as mesmas que vigiam no governo do mito, que obviamente esquerdista não é. Ocorre que o Biltre esperava, Biltre é maravilhoso, né? Biltre esperava que o americano impusesse uma taxa cavalar ao Brasil como um sinal de desaprovação a Lula e de desagravo a ele. Bolsonaro não ocorreu deste modo e se ofereceu como negociador do setor junto a Trump, melhor não. Nos últimos meses do seu primeiro governo, em outubro de 2020, o amigão do inelegível elevou as tarifas sobre as chapas de alumínio importadas do Brasil de 15% para 145%. A voragem trumpista vem num momento de surto bolsonariano em favor da impunidade para golpistas, mal chamada de anistia. E os valentes seguidores do defensor das tarifas de Trump resolveram obstruir a votação do projeto que dota o governo brasileiro de instrumentos para, a depender do caso, retalhar e impor tarifas também aos Estados Unidos. Eu já escrevi aqui, é preciso contar com tal instrumento e, melhor ainda, se não for preciso empregá-lo. Pois bem, num apelo aos colegas reacionários do PL, Pedro Lupion, do PP, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, pediu que a legenda suspendesse a obstrução e votasse o projeto, mas, em troca, fez juras de amor à proposta de anistia aos golpistas. Ora, ora, ora. O deputado defende que a invasão da terra seja enquadrada como crime de terrorismo, mas quer assegurar a impunidade aos que invadiram e depredaram as respectivas sedes dos três poderes e aqueles que articularam um golpe de Estado. Mas boa parte dessa bancada ruralista, que certamente vai cobrar de Lula medidas duras contra os Estados Unidos, tem em Bolsonaro seu ídolo inigualável e em Tarcísio de Freitas seu ídolo possível. Circunstancialmente uniu-se ao Planalto em defesa do projeto da reciprocidade, mas lá estava Lupion a fazer juras de fidelidade ao cara que tinha, havia pouco, saudado a tarifação geral como um dos meios de combater as esquerdas. Encerro. Trump, o capitalista de direita, impõe tarifas em vez de livre comércio. Lula, que pertence a um partido de esquerda, que é livre comércio em vez de tarifas. Lula, demonizado por boa parte da bancada ruralista, atuou na prática para defender também seus interesses. Bolsonaro, ídolo desses valentes, aplaude a sanha trumpista contra o mundo, o Brasil e os ruralistas, mas arranca do chefão da patota a defesa da impunidade para invasores e depredadores dessas instituições. Trata-se de um embate entre racionalidade e barbárie. Escolha o seu sonho, como escreveu o poeta. A propósito, Tarcísio vai continuar em silêncio? Reinaldão segue dando porrada em Tarcísio de Freitas. E é isso aí que tem que fazer mesmo, tá? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante. Você
é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.